Olá pessoal, professora Elida Oliveira aqui novamente para darmos continuidade à disciplina de gestão de processos produtivos, onde na unidade 2 iremos ver assuntos relacionados à estratégia da produção e sistemas de produção, ok? Vamos iniciar falando um pouco sobre a estratégia, que é o padrão global de decisões e ações que posicionam a organização em seu ambiente, cuja finalidade é fazer com que atinja os objetivos a longo prazo. Então, estratégia são as ações que vão ser traçadas através de um planejamento para serem atingidos os objetivos futuros daquela organização. Para Slack, Chambers e Johnston, 2002, os mesmos autores que estão sendo referenciados ao longo dessa matéria, dessa disciplina, quando as organizações desenvolvem estratégias, elas precisam considerar dois conjuntos de questões, que são separados, mas são complementares. O primeiro conjunto diz respeito ao que é conhecido como conteúdo da estratégia. São as estratégias e ações específicas que se constituem no sujeito do processo decisório, ou melhor, as questões o que da estratégia, os pontos sobre os quais as decisões são tomadas. Então, o primeiro conjunto faz parte daquelas perguntas que a gente faz: o que vamos fazer? O que vamos elaborar? O que vamos traçar? Então, são esses conteúdos da estratégia que serão realizados e especificados nesse primeiro conteúdo. Já o segundo conjunto de questões relaciona-se com o processo de como essas estratégias são determinadas pela empresa. Então, se eu sei o que é que eu preciso fazer agora nesse segundo conjunto, eu vou precisar saber como eu irei fazer, a forma que eu irei desenvolver, ok? Então, estratégia da produção diz respeito ao padrão de decisões e ações estratégicas que definem o papel, os objetivos e as atividades da produção. Segundo o mesmo autor, temos o conteúdo da estratégia de produção, que envolve decisões e ações específicas que estabelecem o papel, os objetivos e as atividades da produção. Dessa forma, existem 4 perspectivas sobre estratégia da produção que aparecem a seguir nesse gráfico que está sendo apresentado abaixo a vocês, onde as perspectivas de cima para baixo é o top-down, né? Onde a estratégia da produção é um reflexo de cima para baixo do grupo ou negócio do negócio todo que deseja fazer, que a organização deseja fazer. É o que a empresa deseja que a operação faça, que as operações façam, certo? As perspectivas de baixo para cima, que é o bottom-up, que é essa parte de baixo que vocês podem estar observando, a estratégia da produção é a atividade de baixo para cima, em que as melhorias da produção cumulativamente constroem estratégia. Então, o que a experiência diária sugere que as operações devam fazer. Então, aí já é botando em prática as experiências do dia a dia que a organização já desenvolve. E aí, daí elas têm uma ideia de sugestão do que as empresas deveriam estar fazendo, certo? E as perspectivas dos requisitos do mercado. A estratégia da produção envolve produzir os requisitos do mercado em decisões da produção. Então, de acordo com o que o mercado pretende, esses requisitos serão produzidos nas decisões da produção, certo? O que os recursos de operação podem fazer, como vai ser, o que pode ser feito diante da necessidade dos requisitos trazidos pelo mercado. E as perspectivas dos recursos da produção, que é a estratégia da produção que envolve a exploração das capacidades de recursos da produção em mercados eleitos, ok? Que é o que posicionamento de mercado requer que as operações façam, certo? Um requisito do mercado é o que envolve e traduz os requisitos do mercado, certo? E os recursos é a capacidade de explorar os recursos que estão disponíveis no mercado. Os tipos de processo. Então, para os mesmos autores, a posição de uma operação de produção em contínuo
que esse contínuo é continuidade, em processo de continuidade, ele não para, ele sempre vai continuar, ou seja, um plano volume e variedade determina a abordagem geral para gerenciar os processos. Essas abordagens gerais para gerenciar os processos são chamadas de tipos de processo. Então, nesse gráfico a gente pode ver a questão do volume, variedade, como eles estão interligados, onde quando a variedade é alta, o volume é mais baixo. Então, quando o volume é mais alto, a variedade é menor, certo? Para os mesmos autores, em operações de serviços há menos consenso sobre os termos do tipo de processo. Os termos que utilizaremos estão descritos na sequência, considerando novamente a ordem de volume crescente para a variedade decrescente. Então, continuando na mesma linha de raciocínio, quando a variedade é alta, o volume é baixo. Quando o volume é baixo, a variedade é alta, ok? Isso aí se enquadrando nos tipos de processo referente a serviços profissionais, que são definidos como organizações de alto contato, certo? Por quê? Porque a troca é mais direta de quem está oferecendo o serviço com o consumidor. No caso também de outro exemplo aí, são as lojas de serviço, que compreendem muitas transações de clientes, em que envolve tempo do contato limitado e pouca customização. Por quê? Porque as pessoas chegam, dizem o que querem, o serviço que desejam e vão embora, certo? E os serviços em massa, que são caracterizados pelos níveis de contato com o cliente, customizados, volumes de cliente e liberação de decisões do pessoal, que as posicionam entre os extremos dos serviços profissionais e de massa, certo? Então, os serviços de massa, eles já têm um volume mais alto, porém uma variedade menor, ok? A matriz do produto-processo, a relação entre os diferentes tipos de produto e suas respectivas necessidades de volume e variedade é representada na matriz produto-processo, que é esse gráfico que vocês estão vendo aí abaixo. Na matriz, à medida que o volume aumenta e a variedade diminui, o equipamento especializado e os fluxos de materiais padronizados tornam-se economicamente viáveis. Essa evolução na estrutura do processo está relacionada com as diferentes etapas do ciclo de vida do produto. Então, a matriz representa os tipos ideais dos processos, né? Os tipos de processos de operação da manufatura, estão aí os tipos de processo, e os tipos de processos de serviços, que foi o que nós vimos nos 2 primeiros gráficos anteriores. Então, considerando-os em função da variação do custo e flexibilidade, o que não significa que uma organização não possa obter outra posição. Porém, essa linha natural varia de acordo com a produtividade do volume e variedade, certo? No sistema de produção, é um conjunto de atividades e operações interrelacionadas envolvidas na produção de bens ou serviços, a partir do uso de recursos de entradas para mudar o estado ou condições de algo para produzir saídas e resultados. Os tipos de sistema de produção é uma classificação que tem por finalidade facilitar o entendimento das características inerentes a cada sistema de produção e sua relação com a complexidade das atividades de planejamento e controle destes sistemas. Então, no sistema de produção, cada empresa adota um sistema de produção para realizar as suas operações e produzir produtos ou serviços da melhor maneira possível, com isso garantir a eficiência e a eficácia do produto ou serviço que será oferecido para o consumidor, né? Então, os tipos de sistemas, existem várias formas de classificar os sistemas de produção, as quais podem ser pelo grau de padronização dos produtos, que os sistemas produzidos podem ser classificados como sistemas que produzem produtos padronizados, que são aqueles bens ou serviços que apresentam alto grau de uniformidade, e sistemas que produzem
produto sob medida, que são os bens ou serviços customizados para os clientes em específicos. Então, grau de padronização é de acordo com segue a linha padrão de acordo com o volume do produto. Então, pode produzir em grande quantidade um alto índice de produto de uniformidade e também pode variar de acordo, customizar também de acordo para cada cliente específico. Um exemplo são as linhas de montagem de carro. Temos os carros populares, que eles são produzidos em grande escala, certo? Grande volume de produção, e os carros mais convencionais, que aí a produção desses modelos, eles são mais específicos para um determinado público, certo? Para determinados clientes. Então, pela natureza do produto, os sistemas de produção podem estar voltados para a geração de bens ou serviços. Quanto ao produto da fábrica, é autotangível. Então, algo tangível, quando a gente pode pegar, como por exemplo um carro, uma geladeira, uma bola, certo? Que pode ser tocado. Disse que o sistema de produção é uma manufatura de bens. Por outro lado, quando o produto geralmente é intangível, podendo apenas ser sentido como uma consulta médica, um filme, o sistema de produção é o prestador de serviço. No caso, a natureza do produto, podendo ser algo tangível ou intangível. Tipo de operação que sofrem os produtos. Então, esses tipos de operação, temos variáveis possibilidades de classificá-los, utilizadas na literatura técnica em geral, certo? Então, eles podem ser sistemas de produção contínua, também chamado de fluxo em linhas, que apresentam uma sequência linear para se fazer o produto ou serviço. Os sistemas de produção itinerante, intermitente, que a produção é feita em lotes, determinando-se a fabricação do lote do produto, outros produtos tomam seu lugar nas máquinas. Então, a produção contínua é que o fluxo de linha, ele sempre está acontecendo, certo? Um exemplo é o processo de engarrafamento de bebida. Então, aquela produção, ela é contínua. Ali vai despachando o produto e já produzindo novos lotes, certo? E a produção intermitente é quando dá uma parada e aí já vai produzir outro produto, certo? E o sistema de produção para grandes projetos, que tem-se uma sequência de tarefas ao longo do tempo, geralmente de longa duração, com pouca ou nenhuma repetição, certo? Elas se caracterizam pelo alto custo e dificuldade de gerenciamento nas fases de planejamento e controle. Então, o sistema de grandes projetos, eles são produzidos para bens ou serviços específicos, como um exemplo também, voltando para os carros. Por exemplo, a Ferrari. Então, ali é específico, eles não passam o ano, eles passam um determinado período longo produzindo aquele carro, porque ele não é uma produção em massa, ok? Quanto ao tipo de operação, eles podem ser classificados como processos contínuos, que envolvem a produção de bens ou serviços que não podem ser identificados individualmente, onde são empregados quando existe uma alta uniformidade na produção e demanda de bens ou serviços, fazendo com que os produtos e processos produtivos sejam totalmente interdependentes, certo? E os processos discretos, que envolve a produção de bens ou serviços que podem ser isolados em lotes ou unidades, particularizando-os uns dos outros, que eles podem ser subdivididos em processos repetitivos em massas, que são os empregados na produção de grande escala de produtos altamente padronizados, processos repetitivos em lotes, caracterizam-se pela produção de um volume médio de bens ou serviços padronizados em lotes, sendo que cada lote segue uma série de operações que necessita ser propagada à medida que as operações anteriores são realizadas. E os processos por projetos, que têm como finalidade o atendimento de uma necessidade específica dos clientes, com todas as suas atividades voltadas para essa meta, certo? Então, a classificação dos autores que nós estamos estudando
Para a análise de um sistema de produção, podemos estabelecer relações entre os elementos do sistema e os critérios das diversas classificações, analisando as entradas, analisando o processo de transformação, o fluxo dentro do processo de transformação, em função da decisão de produção e o grau do contato do consumidor. Então, aí são algumas classificações que os autores utilizam como ponto de partida para o modelo de transformação, que nada mais é do que a aplicação da teoria de sistemas à análise do sistema da produção. E aí, analisando as saídas, eles analisam em função da natureza das saídas, do volume, da variedade ou padronização e da variedade da demanda. Ok? Os sistemas de administração da produção referem-se ao modo como a organização produz bens e serviços. Os conceitos sobre função de produção, operação e gestão de produção, operação, já foram repassados a vocês, que já vimos esses conceitos, né, de função, de operação e produção, operação. Os sistemas de administração da produção, conhecido pela sigla SAP, são a parte central dos processos produtivos. Eles têm o objetivo básico de planejar e controlar os processos de manufatura em todos os seus níveis, incluindo materiais, equipamentos, pessoas, fornecedores e distribuidores. Segundo Corrêa e Gianesi, 1996, outros autores utilizados no estudo, através do SAP, Sistema de Administração da Produção, é que a organização garante que suas decisões operacionais sobre o que, quando, quanto e como, com o que produzir e comprar sejam adequadas às suas necessidades estratégicas, que por sua vez são ditas por seus objetivos e mercados. Então, de acordo com esses autores, é o sistema de operação que vai dar as coordenadas para o processo de operação, de produção dentro das organizações, certo? Os sistemas de administração da produção são sistemas de informação que dão apoio ao processo de tomada de decisão em nível tático e operacional. Existem, portanto, diversas alternativas técnicas e lógicas que podem ser utilizadas com este objetivo. Então, as três principais são Just-in-Time, que nós vamos utilizar e ouvir falar especificamente dela daqui a pouco, certo? Manufacturing Resource Planning, que é conhecida pela sigla MRP2, e Optimize Production Technology, que é OPT, também que iremos dar uma ênfase maior nela mais à frente. Certo? Os dois últimos são sistemas integrados de informação baseada em computador. Em nossos estudos abordaremos o sistema de Just-in-Time e o OPT, ok? Uma classificação bastante usual sobre o sistema de administração da produção é a que trata o sistema como produção empurrada, que é o sistema no qual as estações de trabalho produzem de acordo com a previsão da demanda que é apresentada, a qual pode ou não ser confirmada. E o sistema de produção puxada, que nesse caso as estações de trabalho produzem de acordo com a demanda real, o que significa que o sistema baseia-se no princípio de que um processo posterior pode e retira peças do estoque de um processo anterior apenas nas quantidades e nos momentos necessários para sua utilização. Então, dando ênfase ao Just-in-Time, que para os autores Slyke, Chambers e Johnson, 2002, o Just-in-Time significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários, ou seja, não antes para que não formem estoques e nem depois para que seus clientes não tenham o que esperar. Além desse elemento temporal, podemos adicionar as necessidades de qualidade e eficiência, sendo assim uma abordagem disciplinada que visa aprimorar a produtividade global e eliminar o desperdício. Então, é um sistema bastante utilizado exatamente para isso, para eliminar o desperdício e fazer o aprimoramento da produtividade de forma geral. Ele possibilita a produção eficaz em termos de custo, assim como o fornecimento apenas da quantidade correta no momento e local
correto. Ele é muito preciso, ele trabalha com quantidades corretas e em tempo correto, ok? Utilizando o mínimo de instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos. O just-in-time é dependente do balanço entre a flexibilidade do fornecedor e a flexibilidade do usuário. Ele é alcançado por meio da aplicação de elementos que requerem um envolvimento total dos funcionários e trabalho em equipe. Então, aqui tem uma figura que mostra esse sistema de produção. O tradicional, onde acontece a estocagem, certo? O estágio A, aí produz estoque, amortecedor, que quando necessário vai ser buscado, e aí vai para o estágio B de produção, e assim sucessivamente passa para o estoque, que logo em seguida vai para o estágio C. Então, eles trabalham em forma de estocagem. Já o just-in-time, ele trabalha o estado A, onde é feita a entrega do produto, ele não tem estoque, o pedido é feito, o produto é entregue. E aí vai para a produção do estágio B, onde o pedido é feito e o produto é entregue, certo? Isso em tempo hábil, em tempo no padrão, durante aquela produção, ok? Sistema Kanban. O termo Kanban em japonês significa cartão. Esse cartão tem a função de controlar os fluxos de produção, tendo como princípio puxar a produção. O cartão pode ser substituído por outro sistema de sinalização, como luzes, caixas vazias e até locais vazios de demarcação. O processo se inicia com a colocação de um Kanban, que é o cartão, em peças ou partes específicas de uma linha de produção, para indicar a entrega de uma determinada quantidade. Então, esse cartão, esse Kanban, serve para fiscalização de movimentação, tanto de produção como de movimentação do que está sendo produzido. Ok? Quando se esgota todas as peças, o mesmo aviso é levado ao ponto de partida, onde se converte no novo pedido para mais peças. Quando for recebido o cartão ou quando não há nenhuma peça na caixa ou no local definido, então se deve movimentar, produzir ou solicitar a produção da peça, certo? Então, o Kanban permite agilizar a entrega e a produção de peças. Pode ser empregado em indústrias de montadoras, desde que o nível de produção não oscile em demasia, em grandes quantidades, certo? Então, o toque que a teoria das restrições é a filosofia e negócios, é uma filosofia de negócios baseadas na aplicação de princípios científicos e do raciocínio lógico para guiar organizações. As teorias das restrições foi desenvolvida para focalizar a atenção da restrição de capacidade ou gargalo da produção, pela identificação da localização da restrição. A produção está sempre focalizando aquela parte que determina criticamente o ritmo da produção. A abordagem que utiliza essa ideia é chamada de Optimize Produção Tecnológica, que é um termo em inglês que é a otimização da produção tecnológica, ok? Que é uma técnica computadorizada que auxilia a programação de sistemas produtivos ao ritmo dito pelos recursos mais fortemente carregados, ou seja, os gargalos, ok? Então, pessoal, no caso da OPT, também podemos dizer que alguns argumentos em prol da utilização da OPT em ambientes são de que ele auxilia a focalização das restrições críticas, além de reduzir a necessidade de planejamento muito detalhado nos setores não gargalos, reutilizando os sistemas no de processamento, ok? Então, aqui ficou alguns sistemas que são bastante utilizados, principalmente por empresas de grande produção, grandes produções como indústrias, empresas automobilísticas, laboratórios farmacêuticos que produzem de grande escala. Esses sistemas são bastante utilizados nesse tipo de organizações,
certo? Aqui fica a referência de materiais para consulta, ok? Um texto para vocês, 2 textos para vocês fazerem uma leitura complementar. E a atividade dessa unidade 2 é um pequeno questionário que vocês irão responder, ok? Espero que eu tenha entendido e encontro vocês na nossa aula online futuramente, ok? Até mais, pessoal. Aqui as referências que foram utilizadas para a produção do material. E até mais, pessoal.